pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta hoje, né? Aqui na nossa sala de aula virtual. Bom que não está tão frio quanto lá fora, né? E tá frio aí na sua casa? Conta para mim, o negócio aqui tá frio, hein? E olha quem está voando aí atrás, ó, o homem voa, né? Então, quero relembrar com vocês nossa última aula de segunda-feira que nós tivemos com a presença da professora Silvinha, que foi super bacana, né? Descobrimos um monte de coisas, vimos um monte de coisas, e como deve ser, né? Um orgulho para a professora Silvinha ser da família do Alberto Santos Dumont, um gênio. Isso aí, bacana demais. Então, foi muito bom e hoje a gente já está chegando ao final desse projeto, né? Na segunda-feira, já vou dar um spoiler aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre, né, tudo isso que nós aprendemos, então é importante que você esteja na aula. E hoje a gente vai fazer as atividades do dia, né? Então, olha só. Nós vamos fazer as nossas atividades de hoje, hoje é dia 7 de julho de 2021. Vocês vão colocar o nome completo aqui com letra manuscrita. Essa é a nossa última apostila, gente. Por isso que eu já mandei para vocês um 14 bis, eu já sei que vocês gostaram. Tem um monte de gente me mandando foto lá no Class Dojo, né, do 14 bis de vocês. Já comeram chocolate, já estão aí animados para aguardando as férias, não é mesmo? Então, essa é a nossa última apostila. Já recebi também fotos de vocês com a árvore de vocês, plantando a árvore de vocês. Eu ainda não tenho a relação dos nomes das árvores, já pedi novamente ao rapaz e vou ficar no pé dele para ele me mandar aí a relação desses nomes, dessas árvores que vocês levaram para casa, tá bom? Mesmo assim, eu estou muito contente pelo trabalho que vocês vêm realizando, hein? Vocês estão trabalhando muito bem e eu estou satisfeita com vocês, muito satisfeita. Vocês mostraram na segunda-feira que vocês sabem um monte de coisas a respeito, né, do Santos Dumont. E eu sei que vocês sabem muito mais do que isso sobre o ato de voar, e eu estou muito contente, tá bom? Estou muito feliz mesmo. Hoje eu vou compartilhar com vocês umas imagens aqui do... Olha só, vamos ver essas imagens aqui. Olha só, multidão cerca o 14 bis durante um dos testes de Santos Dumont com avião, em 1906. Então, um dos testes, né? Olha as pessoas, gente, lá na França, né? Olha só, vou contar um negócio para vocês. Santos Dumont pode até não ter voado primeiro, mas ele era, gente, um fenômeno, porque nessa época aí, em 1900, sabe qual país que era o máximo dos máximos? Qual era o país em que tudo partia dali, tudo se movimentava? Na época lá do Leonardo da Vinci, era Florença, lembra? Mas na época do Santos Dumont, eu vou dizer qual cidade que estava na moda, tá? Paris, na França, que é justamente aí onde o Santos Dumont está. Então, o Santos Dumont, minha gente, era um verdadeiro fenômeno. Ele era famosíssimo, né, na França e em outros lugares do mundo, e todo mundo, né, via o Santos Dumont e as coisas que o Santos Dumont fazia como uma verdadeira proeza. Então, olha aí, né, o 14 bis, vou mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó, um burro, né, puxando o 14 bis. Isso aqui era um teste, tá, gente? Isso aqui era um teste. Então, ele estava tentando colocar o 14 bis no ar, que a gente já aprendeu, né, que fazer ou criar alguma coisa não é mole, né? Não é nada fácil, mas com muita persistência, né? Olha as experiências aqui com 14 bis, ó.
E todo mundo ficava aí por conta, aí atrás do Santos Dumont, né? Ó, o dirigível número 9, com o qual o Santos Dumont foi até tomar café em casa. Olha que máximo, gente. Então, com esse dirigível aí, dirigível, a gente já sabe que, né, a pessoa tem como ir para onde quer. Para a direita, vai para a direita, esquerda, vai para a esquerda. Então, esse era o dirigível número 9 que ele usava para ir até na casa das pessoas. Aqui os preparativos para o dirigível número 1. E esse aqui, minha gente, Balão Brasil, né? Balão Brasil. Dirigível número 10. Olha aqui, máximo. Amei. O dirigível número 14, né? Que, como a professora Silvinha explicou, ele fez esse protótipo aí, e quando ele fez o próximo, o motor que ele utilizou, né, era muito parecido com o desse daí. Por isso que ele chamou esse daí. O outro, né, que ele criou a partir desse, a partir da experiência desse, criou outro 14 que ele deu, né, o nome de bis. Bis é de novo. Aqui, ó, o próprio Santos Dumont, hein? Ó, Demoiselle Santos Dumont, o próprio Santos Dumont na Demoiselle, ó. Que bacana. Naqueles outros modelos, ele ia em pé, né? Nesse, ia sentado. Dirigível número 5. Olha, gente, o tamanho das pessoas e olha o tamanho do balão ali saindo do hangar, ó, isso aqui que é o hangar, né? O lugar onde ficava o balão, é um depósito bem alto, ó, né? E ali o balão saía dali. E olha o tamanho das pessoas. Então, imagina o tamanho desse balão, desse dirigível, né? Aqui os mecânicos trabalhando no motor do número 5, os mecânicos, né, do Santos Dumont. O próprio Santos Dumont trabalhando no motor do dirigível número 5. Aqui o Santos Dumont testando o dirigível número 5. Tudo em Paris, né? Aqui a gente já sabe, né? Monumento em homenagem ao Santos Dumont, com o Ícaro, né? Aqui, e o rostinho aqui, ó, do Santos Dumont, e o próprio Santos Dumont. Aqui, o Santos Dumont era baixinho, gente. Aqui uma foto do Santos Dumont com chapéu, né? Que é uma foto famosa do Santos Dumont. Aqui os funcionários com o gerador de hidrogênio dos dirigíveis. Tudo lá na França, né? Aqui uma charge, como se o Santos passarinho voa, né? Aqui o Santos Dumont, né? Uma charge que fizeram dele de pássaro, né? Pássaro moderno, em homenagem a Santos Dumont. Aqui o dirigível número 1. O dirigível número 2. Demora um pouquinho para carregar a foto, gente. Aqui, olha só, um acidente, né, com o dirigível número 2. E as pessoas, né, ficavam lá observando, ó. Aqui, ó, o hangar, né, e o Santos Dumont aqui na frente do hangar dele. Olha a altura que precisava ser, né, para ficar o balão lá dentro, onde ia guardar, né, um dirigível desse.
Aqui o Santos Dumont na cesta do dirigível número 5. Ó. E aqui, gente, a miniatura de um dirigível dentro do apartamento do Santos Dumont em Paris. Então, aqui é o apartamento dele lá em Paris. Super bacana, né, gente? Eu amei demais. Se você quiser olhar novamente essas fotos, aqui tem o endereço, ó, infográficos.estadão.com.br. Então, esse endereço aqui leva para tudo sobre o Santos Dumont. Tudo que você quiser saber, tem lá. Tem foto, tem informação escrita, tem muitas coisas. Você vai gostar de ver. Então, olha só, quantos sonhos Alberto nutriu desde criança, não é mesmo? Então, ele queria voar desde a infância. Como é importante sonhar. As realizações são a materialização dos nossos sonhos, né? Tudo que o Santos Dumont fez foi colocar em prática aquilo que ele sonhava, né? Então, gente, o que a gente pode pensar, né? Que para a gente fazer alguma coisa, é importante que a gente tenha sonhos, é importante que a gente deseje. Então, assim, é importante a gente desejar as coisas, não é? Porque aí a gente se move com mais entusiasmo, não é? Então, tudo aquilo que nos parece ser difícil, nós podemos, né, com muito empenho, com muita dedicação, com muita persistência, coragem e, para algumas coisas, fé, né, que a gente já viu aqui. Então, para muitas coisas, a gente precisa ter todas essas habilidades, né? E aí, a gente, como é que faz para ter essas habilidades? A gente tem que ir testando um dia a cada dia, né? Cada dia um pouquinho. Então, começa de pouquinho. Então, é na letra manuscrita que você está aprendendo. Poxa, professora, mas só escrever? Sim, é de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. É na letra manuscrita, é numa conta nova que você aprende, né? A gente tem duas opções. Ou a gente sente e chora, não sei fazer isso. Ou a gente encara isso como um desafio, né? Igual todos esses, todos esses inventores aí, né? E você também. Eu já vi que vocês já inventaram um monte de coisas. Vocês também são capazes, né? É na leitura, na escrita de alguma coisa. Então, é por aí. Então, vamos lá, que a gente vai ler agora uma história muito bonita, que chama-se Para Aqueles que Querem Voar. Então, eu vou ler para vocês, vocês vão prestar bastante atenção, tá? É um livro que vocês estão vendo aqui, ó. Não foi um brasileiro que escreveu, não. Pirco Vainio. A tradução foi feita por Ana Mortara. E esse livro é da Casa de Letras, é o nome da editora desse livro. E o livro chama-se Para Aqueles que Querem Voar. Então, vou ler para vocês, tá bom? Deixa eu ver se eu fico aqui no cantinho. Para aqueles que querem voar. Cada um de nós tem sua maneira de enfrentar o mundo. Às vezes, o passado pode nos prender e não nos permitir ver o caminho a seguir. Cair pode nos ajudar a nos libertar do que não é necessário. A nossa sombra depende de nossa posição em relação ao sol. Pular alto ainda não é voar. Nosso crescimento não pode ser comparado ao de outro. As reflexões podem ser imprecisas, mas elas nos fazem sonhar.
Momentos felizes fazem nossos pés ficarem leves como flores. Ter asas não significa que podemos voar, ainda. O fracasso pode aumentar a sua vontade. O medo de se machucar pode nos colocar em situações constrangedoras. Coragem, muitas vezes, significa ser forte o bastante para aceitar suas próprias fraquezas. Deixar-se levar conscientemente nos ensina a preciosa arte de cair. Ao lutar pela nossa liberdade, desenvolvemos todas as nossas capacidades. Quando oferecem ajuda, aceite, você não sairá prejudicado. Experimentos criativos são com frequência aplaudidos pelo público. Observar os outros é importante, mas nunca perca sua individualidade. Você tem direito ao descanso, portanto, não se preocupe com o que os outros estão fazendo. A paciência não leva você ao topo mais rápido, mas dá mais controle. O que os outros têm de melhor não necessariamente irá melhorar suas habilidades. Ao invés de pensar no que você está perdendo, aproveite para sonhar no que você poderá conseguir fazer algum dia. Você não precisa alcançar as estrelas. Seus sonhos já fazem isso para você. Que lindo, né, gente? Muito lindo. Então, ele mostra aqui, né, a experiência de um bichinho, né, ali saindo do ovo, de uma ave, saindo do ovo, né? Então, já tentando do seu jeitinho enfrentar o mundo, que é o que a gente faz, né? A gente, no início da nossa vida, a gente está lá dentro da barriga da nossa mãe, e a partir do momento que a gente sai da barriga da mãe, a gente começa a ter que enfrentar o mundo, né? Então, cada um vai enfrentar o mundo da sua maneira, né? Às vezes, algumas coisas podem ser obstáculos no nosso caminho, mas, né, às vezes, cair vai nos ajudar a nos libertar. Então, no caso aqui, né, o fato dele cair ajudou a quebrar a casca, que estava, né, trazendo, ó, os obstáculos para ele. Então, cair nem sempre é ruim, né? Às vezes, quando a gente não sabe fazer alguma coisa, isso não significa que é ruim, significa que ao longo do tempo você vai procurar melhorar. Então, é assim que funciona a vida, né? Então, olha só, pular alto ainda não é voar. Um sapo pula bastante alto, mas ele não voa, né? Nosso crescimento não pode ser comparado ao de outro. Às vezes, as pessoas nos comparam com outras pessoas, né? Mas ele ou ela já sabem fazer determinada coisa. Então, a gente tem que entender o seguinte: ninguém pode ser comparado a ninguém. Cada um é do seu jeito, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo de aprender, cada um tem o seu tempo de aprender fazer determinadas coisas, cada um tem uma habilidade, né? E a gente precisa respeitar as pessoas como elas são, né? As reflexões, às vezes a gente fica na dúvida, pensando, mas pensar nos faz sonhar. Então, como a gente se sente bem, né, quando a gente tem momentos felizes na vida? Então, a gente tem que procurar ter esses momentos. Ter asas não significa que podemos voar. Às vezes, né, principalmente vocês, são crianças não podem fazer tudo o que querem. Na verdade, tá? Nem os adultos.
Então, assim, às vezes a gente acha que pode tudo, mas nem sempre a gente pode tudo. E o fracasso, muitas vezes, é ruim? É, mas é o fracasso que às vezes aumenta a sua vontade. Quando você erra alguma coisa, né? Quando a gente às vezes erra algo, a gente, na verdade, quer acertar. Aquilo é como uma alavanca para a gente. Então, a gente às vezes tem medo de errar? Tem, mas a vida faz parte, isso faz parte da vida, né? Então, a gente tem que ter coragem para a gente aceitar que a gente tem nossas próprias fraquezas. E aí, é nisso, né, errando, acertando e errando, que a gente desenvolve as nossas capacidades. E é por isso que existem as pessoas, né, que já têm mais experiência que a gente. Então, por exemplo, a mãe tem experiência maior do que a criança, né? A professora tem experiência que pode ajudar o aluno também. Então, é importante você entender que você pode ser ajudado. E aí, gente, aqui como Santos Dumont, ó, experimentos criativos são com frequência aplaudidos pelo público. Tudo que é criativo é bem visto, né? E a gente tem que entender que cada um é de um jeito, ó. Morcego e ave, ali o passarinho, ele é igual? Não, né? Cada um é de um jeito. E com paciência e determinação, né? Às vezes você pensa, nossa, olha ele pensando, né? Aquela pena é tão grande, vai me ajudar. Nem sempre. O que o outro tem de melhor, nem sempre é o melhor para nós. Então, gente, o que eu quero dizer hoje para vocês é que vocês não precisam, né, igual está dizendo aqui, alcançar as estrelas, porque o sonho de vocês já está nas estrelas, porque o nosso sonho vai aonde a gente quiser, não é mesmo? E eu sei que vocês querem um montão de coisas para vocês, e eu já estou bastante feliz em saber disso. E aí, olha só, número 1, agora chegou sua vez. Quais são os seus sonhos? O que você deseja para quando crescer? Desenhe e escreva. O que você quer quando você crescer, né? O que você quer fazer? O que você quer transformar? O que você deseja para você mesmo? Então, vocês vão escrever aqui. Vocês vão se imaginar. Vocês vão sonhar como se vocês já fossem adultos. E aí, o que você quer realizar quando você for um adulto? Você tem algum outro sonho também, que não precisa ser adulto para poder realizar? Então, vocês vão escrever aqui, né? Porque às vezes vocês têm um sonho que não precisa ser adulto para chegar a vez dele. Então, vocês vão pensar quais os sonhos que vocês têm, vão ver o principal sonho de vocês, o que vocês desejam, vão desenhar aqui e escrever, ok? Aqui, ó, é para a gente observar essa imagem, né? Os pássaros ali saindo da gaiola. Lugar de passarinho não é dentro da gaiola, né? A gente não pode prender os nossos sonhos numa gaiola. Então, qual a relação dessa imagem com a realização dos sonhos? Nós podemos prender nossos sonhos dentro de uma gaiola? Ou nós devemos, né, manter nossos sonhos livres, né, para que eles possam se realizar. Então, vocês vão escrever aqui, né? O que tem a ver essa imagem aqui, a libertação dos pássaros de dentro da gaiola com a realização dos sonhos. Então, eu vou dar um spoiler aqui, né? Então, assim, a gente só alcança os nossos sonhos se a gente acreditar que nós somos capazes. E para sermos capazes de alcançar nossos sonhos, a gente tem que entender que tudo é possível, que a liberdade é importante e que não é preso na gaiola que você vai conseguir realizar esse sonho, né? Maravilha. Então, aqui a gente vai ver aqui, ó,
Veja com sua professora as 5 inovações de Santos Dumont que mudaram o transporte e a indústria. O que será que o Santos Dumont fez que mudou o transporte e a indústria? Então, vamos ver aqui. Olha só, 5 inovações de Santos Dumont que mudaram o transporte e a indústria. Então, vamos ver aqui, ó. Menos é mais. Seu primeiro balão, batizado como Brasil, era pequeno para voar. Então, aqui, ó. De dimensões reduzidíssimas, o balão tinha cesto para apenas uma pessoa e foi construído com seda japonesa, tudo para diminuir o peso. O primeiro voo foi realizado em 4 de julho de 1898. O pequeno balão fez mais de 200 ascensões, mas o balonista que se dispusesse a voar no Brasil tinha que entender muito de física e sobre a força dos ventos, pois ainda não era possível controlar o percurso do voo e nem o pouso. Então, esse balão aqui, né, era um balão e não um dirigível, que não tinha como controlar a direção dele. Entre sucessos e fracassos, ele aprimorou engrenagens e criou novos motores. Então, Santos Dumont, né, criou motores. Então, aí, ó, 3 meses após o Balão Brasil, Santos Dumont testou um novo projeto, um dirigível alongado, em forma de charuto, que foi o dirigível número 1, que nós vimos a foto, né? Com motor a gasolina, que permitia maior controle do caminho. Então, aqui, ó, o dirigível número 1 possibilitou que o inventor aprimorasse suas ideias e testasse novos modelos, né? Alguns tiveram mais sucesso que outros. O número 5, por exemplo, chocou-se contra o hotel, em Paris, causando uma grande explosão. Santos Dumont teve de contar com a sorte e foi salvo pelos bombeiros, após ficar desacordado no alto do edifício. Olha, isso é novidade aí para mim, hein? Número 3, foi o primeiro a voar com sucesso em um percurso pré-determinado. Então, olha lá, ele voou em torno, né, da Torre Eiffel com o número 6, certo? O desafio era sair, né, desse ponto de partida aqui, Saint-Cloud, contornar a Torre Eiffel e regressar ao ponto de partida em 30 minutos. Após tentativas, né, Santos Dumont foi o primeiro a finalizar o desafio com sucesso. O prêmio de 129 mil francos foi distribuído entre sua equipe e desempregados de Paris. Insistente, construiu 20 balões e aeroplanos em 10 anos. Então, ali, ó, ele lá, né? Olha, mesmo com pequenas derrotas, Santos Dumont não desistia de voos cada vez mais altos. O inventor se desafiava a fazer trajetos maiores e chegou a tentar atravessar o Mediterrâneo. Né? Então, assim, às vezes a gente, né, fica em dúvida. Poxa, aconteceu uma coisa, já quer desistir, já quer chorar, já quer espernear, já quer dizer que não sabe. Olha o exemplo do Santos Dumont aí, né? Fez o primeiro avião decolar por seus próprios meios, sem impulsão externa. Né? Então, ele voou com 14 bis em 23 de outubro de 1906, que é um marco na história da aviação. Isso aonde? Aonde? Lá em Paris. Maravilha. Então, aqui, número 3. Como você já sabe, existem diversos tipos de transportes. Então, nós vamos classificar, eu vou falar para vocês o nome de alguns transportes e vocês vão classificar em terrestres, aquáticos e aéreos. Então, eu vou falar o nome de um transporte, vocês vão pensar se ele é aquático, terrestre ou aéreo, e vão escrever o nome ali no lugar certo, ok? Estou procurando aqui minha listagem que eu escrevi, eu sumi com ela.
Eu mesmo crio minhas problemáticas. Anotei aqui. Então, vamos lá. Primeiro, que vocês vão refletir aí e vão escrever. Avião. Avião é terrestre, é aquático ou é aéreo? Então, vão escrever aí avião, ok? Então, avião. O segundo que vocês vão escrever é o seguinte: navio. Então, navio é terrestre, é aquático ou é aéreo? Navio. O terceiro é barco. Barco, terrestre, aquático ou aéreo. Terrestre anda na terra, né? No solo, aquático na água e aéreo no ar. Então, vamos lá. Barco. Balão. Balão. Carro. Vai parando o vídeo, vai escrevendo, né? Caminhão. Caminhão. Terrestre, aquático ou aéreo. Canoa. Canoa. Lancha. Com CH, hein, gente? Lancha. Ônibus. Ônibus. Ó, estou fechando o O, né? O som do O. Então, se eu estou fechando o som do O, eu vou usar o acento. Esse acento aqui, ó. Circunflexo, ok? Ônibus. Ônibus. Vamos lá. Trem. Trem é terrestre, é aquático ou aéreo? Trem termina com... No final da palavra, tá lembrado se eu uso M ou N? Quando é o final da palavra? Foguete. Foguete. E uma palavra difícil de escrever. Mas eu vou dar esse desafio para vocês. Só vou dar um spoiler. Começa com H. Sabe qual é? Helicóptero. Um P mudo. P fica só sem, não é P com I, não, é só o P. Helicóptero. Helicóptero, ok? Então, vocês vão pensar em como se escreve. Daí, vocês vão escrever 3 frases, escolhendo um transporte de cada coluna. Vai escolher um transporte terrestre, um aquático e um aéreo, ok? E aí vocês vão escrever 3 frases, porém, essas frases serão escritas com letra manuscrita. Para escrever essas frases, tem que lembrar que no início da frase começa com letra maiúscula e não pode esquecer a pontuação da frase, ok? Aqui vocês vão separar a sílaba com letra manuscrita. Lembrando que aqui a lista, ó, de palavras começa com letra maiúscula, né? Barco, lancha, avião, balão, foguete, caminhão. Já é um spoiler ali para a atividade ali de cima, né, gente? E aqui vocês vão completar as linhas, 120, 121, 122, 300, 301, 302, vão completar a linha, ok? Então, hoje a nossa aula foi extensa, mas cheia de novidades para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. E quero descobrir rapidinho quais são esses sonhos de vocês aí. Isso muito me deixa curiosa, saber que sonhos vocês desejam para a vida de vocês. Então, até sexta-feira. Um super beijo para vocês. Façam as tarefas, me enviem, ok?
E super beijo. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.